Salve, rapaziada, muito boa tarde. No ar, os donos da bola aqui na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Segunda-feira, começando semana. Importante, né? Vai terminar a data FIFA. Quarta-feira a bola volta a rolar para a dupla Grenal. Os donos da bola no ar e a gente vai repercutir muito a preparação da dupla para a retomada do Campeonato Brasileiro e, afinal de contas, a projeção de Grêmio Internacional para essa retomada. Tem algumas novidades sendo preparadas e a gente vai falar muito sobre isso com vocês. De imediato, eu quero contato com o Lucas Dias, na nossa central, porque o Lucas Dias vai trazer uma informação muito importante no que diz respeito à formação do Grêmio para essa retomada de Campeonato Brasileiro. A dupla de ataque do Grêmio. Quem será o novo parceiro de Luizito, como diria Farido, Luizito Gênio Soares? Lucas Dias, boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Isso porque tem novidade e, olha, surpreendendo a muitos, viu, Felipe Gamba? Everton Galdino pode estar ganhando a vaga de Ferreira na equipe titular do técnico Renato Portaluppi e tem chance sim de, na quarta-feira, às 7 horas da noite, na Arena, quando o Grêmio receberá a equipe do Atlético Paranaense, começar a partida ao lado do centroavante uruguaio Luizito Soares. Isso é algo que já vem sendo trabalhado nas últimas atividades que foram com portões fechados do técnico Renato Portaluppi no CT Presidente Luiz Carvalho. Uma questão importante aqui, Lucas. Bom, o Ferreira tá saindo do time por uma questão técnica. O Ferreira não permanece no Grêmio para 2024. É a ideia do Grêmio, viu, Gamba? O Ferreira tem contrato com o Tricolor até o final de 2024. O Grêmio vai tentar algum negócio nessa virada de ano de 2023 para 2024. Não tem uma situação tão simples, porque o Grêmio não tem uma grande porcentagem dos direitos do Ferreira, tem somente 35% do atacante. Perdeu algumas oportunidades de negociações na última temporada, teve alguns imbróglios também com o empresário do atleta, o Pablo Bueno, mas quer fazer aí uma lavagem dessa folha salarial para a próxima temporada e o Ferreira puxa essa fila de negócios que o Grêmio vai tentar. Bom, daqui a pouco a gente vai avançar nesse assunto. Quero perguntar para os integrantes dos Donos da Bola se Ferreira é o jogador do quase, jogador que não deve permanecer no Grêmio para o ano que vem. Bom, na tela para vocês agora para Poker, transformando vidas com esporte. A enquete desta segunda-feira aqui do programa que pergunta o seguinte: Grêmio já está pensando no ano que vem. Falamos há pouco sobre Ferreira, que não deve permanecer. O Grêmio deve renovar com Renato para 2024? Sim ou não? O Grêmio deve renovar com o Renato para 2024, sim ou não? Lembrando que o Renato foi assunto no programa na semana passada, desde o episódio da coletiva, que ele não concedeu e tudo mais. A questão dele, Renato, considerar o ano do Grêmio um ano excepcional, né? Alguns torcedores não compraram muito a versão do Renato, alguns torcedores não ficaram ao lado do Renato. Então a gente quer saber, o Grêmio deve permanecer com o Renato para 2024, sim ou não? Em seguida também a gente vai avançar nesse debate aqui no programa. De imediato para Ribeiro Neto, a pergunta da enquete para Ribeirinho. Afiado, voltando de um final de semana, né, as energias renovadas, né, muitos pensamentos para essa semana. Ribeirinho, Renato para 2024, sim ou não? Olha, o negócio é o seguinte, a gente é incoerente, né? A gente ficava reclamando da data FIFA, meu Deus do céu, olha os times desfalcados, uma barbaridade. Aí vem, eles não jogam, é um absurdo, né? Que é um vazio, imagina, não tem jogo. É um absurdo isso aí. Mas enfim, a pergunta é meio simples de responder. Eu responderia com outra pergunta, mas com possibilidade real e concreta, não me venham com ilusão. Vocês acham que neste momento, tá, você encontraria facilmente alguém melhor que o Renato para treinar o Grêmio em 24? Eu respondo, não. Então, também por isso, é uma obviedade que o Renato siga o seu trabalho no Grêmio. Ou seja, também por falta de opção no mercado. Na opinião do Ribeiro, permanece Renato para 2024. Senhor Farido. Pois não. O senhor que é fã de Renato Portaluppi? Sou muito fã de Renato Portaluppi. Gosto muito do trabalho do Renato. O Renato, que é o maior ídolo da história do Grêmio, talvez o maior técnico da história do Grêmio, não tem estátua lá, tem estátua.
Eu quero dizer o seguinte, o Renato, e tem aqueles, eu vi esses dias aí alguém dizendo, não, acabou o ciclo, Renato, acabou o raio que o parta, não acabou nada. Não acabou o ciclo de Renato, não acabou o ciclo de Renato. Tirar o Renato do Grêmio, hoje tu desmonta o Grêmio, Gamba. Tu liquida com o Grêmio, tu tirando o Renato hoje do Grêmio. Por tudo aquilo que já se debateu aqui, que o Ribeiro falou, das hierarquias, da chave, da porta, enfim. O vestiário é do Renato, o vestiário é comandado por Renato. O Renato trouxe para o Grêmio, depois que o Grêmio chorava, muito tempo sem título, e vendo o co-irmão ganhar um que outro títulozinho ali, enfim. O Renato veio para o Grêmio e conquistou uma Copa do Brasil, conquistou uma Libertadores da América, uma Recopa, a volta da hegemonia. Digo mais, saiu o Renato. E o Grêmio foi para a pavorosa, tenebrosa Série B. Infeliz Série B, Gamba. E se o Grêmio não vai recorrer ao Renato de novo, o Grêmio não volta da Série B. O Grêmio não volta da Série B. Que Deus nos perdoe e nos livre eternamente desta praga, deste inferno que é a Série B. Então, renova com o Renato, sim. Alô, presidente Guerra, renove já com o Renato. Comece a tratar da renovação, presidente Guerra. Porque o Botafogo quer sim o Renato ano que vem. O Botafogo estendeu até o fim do ano o contrato do interino Lúcio Flávio para buscar um técnico o ano que vem. E um dos nomes é sim o de Renato. O futebol árabe também tem interesse em Renato. Presidente Guerra, renove com o Renato. Vou te dizer mais, eu faria um contrato vitalício com o Renato, até quando ele morrer. A única coisa que não desaba hoje aqui é o penteado do Farid, né? Que coisa espetacular. Tá bonito, né? O penteado do Farid. Olha isso aí, cara. Tá fecha Que qualidade. Não mexe, cuidado, hein? Cuidado. Não toca, mexe, vai desmanchar. não mexe. Eu, por razões óbvias, Não investe. Não investe. Mas a barba tá bonita. Diogo, vem cá, Diogo. Contrato vitalício para Renato Portaluppi? Não, cautela pro Faridão, meu amigão. Cautela máxima. Só um detalhe, tem uma informação que a gente está trazendo desde a última sexta-feira que eu quero conectar as duas coisas. Bora. Se o Renato é o técnico para 2024, e eu estou na linha do Ribeiro, tá? Acho que hoje é muito difícil que tu encontre um técnico melhor, fácil para contratar. Eu quero também que ele se conecte na ideia do Grêmio para a próxima temporada. E é aí que eu estou muito curioso. Se o Grêmio no próximo ano tem um objetivo claro do aproveitamento de atletas da base, e aqui eu não estou falando de tapa-furo, de utilização de atletas só quebra-galho. Não, é realidade. O time precisará ter jogadores da base. A ideia é, vamos usar um que outro jogador no time titular, às vezes não, mas eles vão ter mais minutos porque merecem esses minutos. Não para tapar um furo como foi em 2023, várias vezes nós utilizamos o Ronald para tapar um furo, o Cuiabano para tapar outro, o próprio Gustavo Martins. A ideia não é essa, a ideia é usar os meninos em 2024. Não obrigatoriamente jogar a responsabilidade em cima desses meninos, mas o técnico de 2024 ele tem que ter essa ciência. Não são mais quebra-galhos, são jogadores do elenco que vão ter minutos. O Renato se encaixa nesse modelo? Ele usou bons jogadores da base quando eles existiam. Sim. E aqui agora é a minha opinião. Ele sempre utilizou. Eu não sei se essa safra ela é tão boa quanto já foi. Não é. Pois é. E aí? Mas se ela não é boa, não usa. Tá, mas aí vai... não usa. Bota no sub-20, deixa ficar no sub-20. Mas aí tem que ver, Farid, o poder de investimento do Grêmio para 2024. Nós sabemos que o Renato e todo bom treinador precisa de um elenco com qualidade. Tu usa o jogador da base numa eventualidade ou se ele for um extra classe. Se ele é extra classe, ele atropela a fila e vai ser aproveitado no profissional, facilmente. E o próprio Renato mostrou isso. A questão é, qual é o poder de investimento do Grêmio para qualificar um elenco para 2024? Bom, Renato define que o ano foi excepcional. Excepcional dentro daquilo que o Grêmio tem, lutando por vaga na Libertadores. Mas um ano excepcional não pode ser taxado como excepcional com o Grêmio tendo apenas um campeonato gaúcho. Primeiro vai fazer uma limpa, tá? Uma rápida sugestão. Vou dar de graça, tá? Não precisa de royalties. Pega o menino Gabriel Mack, que tem 16, já fez 16, né? Não, vai fazer em abril e vai assinar o primeiro contrato. Isso aí. Já põe no grupo profissional. Ele vai para a Copa São Paulo. Esse aí é que vai dar dinheiro pro Grêmio. Tem bola. Para ser vendido com no máximo 18 anos. Esse vai dar dinheiro. Então, é uma questão seletiva também. O Grêmio, o Inter, eles não têm uma base atualmente interessante. Tem dois meninos que vão para a Copa São Paulo. Né? Não tem. Não tem. Tem dois meninos que vão para a Copa São Paulo. Um deles é o Mack, que o Ribeiro está citando.
né? Ele é um menino, tá, gente? Pelo amor de Deus, ele tá no sub-16 do Grêmio, né? Mas é diferente. Tudo bem, mas calma, né? E o outro que vai para a Copa São Paulo é o Iago, tá? Que é o volante, né? Era meia, agora virou volante, é o jogador que o Grêmio espera para a próxima temporada também. Eu acho assim, tem que dar uma limpada no elenco principal primeiro, antes de pensar inclusive na base. Mas eu acho que esse investimento do Grêmio passa pelo que o Grêmio vai ter em 24. 24, se o Grêmio tiver Libertadores, é um investimento. Se não tiver Libertadores, é outro investimento. É que 23 mostrou claramente que o Grêmio precisa de jogadores fundamentais no esquema do Renato. Não, eu acho que o grande ponto é esse, olhando do lado de fora, tá? E me despindo de todo o clubismo agora. Vocês têm falado... Consegue? Eu consigo, eu tenho talento para isso, eu consigo. Nossa, eu quero dizer o seguinte, ó. Vocês têm debatido sobre o 2023 do Grêmio, perdão, né? O ano do Grêmio é excepcional, porque o Grêmio voltou da Série B, está indo para a Libertadores, foi campeão gaúcho. Queremos que o Grêmio confirme a vaga para a fase de grupos da Libertadores. O que seria um ano excepcional para o Grêmio em 2024? Ganhar um título para além do estadual. Perfeito. Isso aí. Esse pode ser um ano excepcional, ou brasileiro, ou Copa do Brasil, ou se estiver na Libertadores. Não dá para a dupla se contentar apenas com o gauchão. Bom, o Inter não ganha nem o gauchão. E aí entra um outro ponto em relação ao Renato, que muitos criticaram em 2021, quando ele saiu. Né? O Diogo está falando em reformulação do grupo. Não, eu digo em saídas de jogadores do grupo principal. Né? O Grêmio deve tirar o quê? 10, 11 jogadores na próxima temporada. Quem vai fazer esse processo de contratação dentro do Grêmio? Renato, eu te digo agora. Não foi algo criticado pelo torcedor do Grêmio? Duas críticas que foram feitas nesse momento que o Renato sai e culmina com o rebaixamento do Grêmio. O Renato ter a chave do vestiário e ser o responsável pelas contratações. Neves, e a outra era a crítica que o Renato não aproveitava a base, que eu não concordo. O Renato usa a base no Grêmio. A questão é, o Grêmio como instituição há muitos anos, o Grêmio não se preparou para ter um modelo independente. O Grêmio há muitos anos tem um modelo que é dependente do Renato. E o Grêmio não consegue hoje, Grêmio instituição, com o seu departamento de futebol, com o presidente, seja Romildo ou seja Guerra, ser independente a Renato Portaluppi. Por isso, senhor Ribeiro Neto, que o Renato Portaluppi vai permanecer. Só não fica se ele não quiser. Tu sabe, Ernst, que eu só vou te passar a bola, vou dizer o seguinte, tem uma outra coisa que o Renato é fundamental. Gostem ou não. Às vezes para o bem e às vezes nem tanto. É que o Renato, gente, ele... vamos pegar uma onda, Ernst. Uma onda grande, entendeu? A onda grande é o problema, tá? E a onda vai vindo, tá? O Renato, ele é os moles, são os moles. Quando a onda chega no presidente, virou uma marolinha. Porque o Renato é um escudo, o Renato tem tamanho para parar qualquer bronca. Não é fácil tu encontrar um treinador desse tamanho. Perfeito. Né? O Renato chama para ele falou, todo mundo ouve. Sabe? É no vestiário, é na entrevista, sabe? As pessoas respeitam demais o Renato por justiça, porque ele conquistou isso aí. E isso também é muito bom, na maioria das vezes, especialmente quando tu perde, é muito bom ter um cara assim, é um escudo. Agora, eu concordo contigo, modus operandis. O departamento de futebol do Grêmio há anos não sabe o que é o modus operandi, porque terceirizou. Aí, velho, eu vou dizer, nesse atual momento, eu não vejo como mudar. É isso. Mas não tem só a ver com safra, eu acho, né? Acho que também tem uma questão de contexto. Hoje, talvez não seja tão propício para o Grêmio e talvez para o Renato lançar jovens. Porque hoje talvez o time do Grêmio não está tão azeitado assim para tu chegar e, por exemplo, pegar um guri da base, botar ali e fazer ele funcionar. Eu acho que tem muito isso também. O Inter tem esse defeito de esperar demais o guri estar pronto, é a famosa frase, né? Esse não está pronto ainda. Quando tu olha para o outro lado e vê um guri de 16 anos, como o Diogo está falando, claro, com todas as restrições que temos de ter aqui, mas o Grêmio não tem medo de lançar jogadores. O Inter, me parece que às vezes tem. Demora mais. E o Renato, eu acho que o Renato, nesse quesito, ele é uma peça importante. Claro, ele dá suporte. Mas eu acho, ele dá respaldo. Mas aqui tem um detalhe só. E aí o Renato gosta de falar do plano A, plano B, plano C. Eu acho que o Renato, tenho absoluta certeza que o Renato sabe o que é bom. Ele sabe o que é bom. Né? Tanto é que os primeiros pedidos do Renato, que quase nunca chegam, porque são os pedidos mais caros, ele queria o Michael.
todo mundo sabe que o Michael, ele agregaria demais ao time do Grêmio, né? Ah, não tem dinheiro pro Michael. E aí é que está o problema. O plano B do Renato das contratações não dá certo. E aí eu vou dar um exemplo de que... dos clubes, né? Tava aqui só falando do Grêmio, Mas é porque ele entendeu? tem- Não, tudo bem, mas é que assim, daí... Mas é porque não, senão eu vou fazer um seminário aqui sobre isso aí, entendeu? É que daí parece que tu tá só Não por parece criticar o Grêmio, nada. Eu entendeu? só estou elogiando o Renato aqui. Se eu chego com mimimi, não dá pra falar do Renato, não que é fica, isso. sabe? É que todo clube que procura o plano B tem tendência a fracassar, é normal. O Antônio, desculpe, Diogo. Brunzinho Então, assim, do ó, programa. Então, assim, Diogo Brum. vou dar um exemplo. Nessa janela do meio do ano, tá, que eu disse que o Grêmio só contratou reserva. Perfeito. E é verdade. Na tua visão. Ao invés de contratar o menino Berzosi, que até vou dizer, esse tipo de aposta não é ruim. Talvez no início de temporada fosse melhor, o guri ia se ambientar e coisa e tal, né? Tu tem um menino que é jovem, Berzosi, e tu tem o Natan Fernandes, aposta no Natan Fernandes, Sim, que tá mas- aqui. mas Ribeiro- Porque, mas o Natan Fernandes não tá... E o Berzosi também não tá. Então Mas- tu economiza e investe na base, entendeu? É esse tipo de coisa. Mas fala Ribeiro, espanhol. mas é a mesma coisa Essa que bobagem. trazendo pro lado do Inter, é a mesma situação. Para que tu contrata o Jean Dias, por exemplo, após o Gauchão, quando tu E tem não o olha pra Luca, base. por exemplo? Só que aí, é por isso que eu te digo, o Grêmio tem, mesmo sem, com essa questão aí que ele falou, de contratar alguém em vez de apostar na base, o Inter, agora nos últimos momentos, principalmente Copa da eliminatória, né, da parada FIFA, a gente ouviu nos bastidores, não temos jovens para levar para o banco que fosse. Porra, leva para o banco. Dá uma rodagem de viagem, dá uma rodagem de concentração para o guri, dá uma rodagem de conhecimento de futebol Vai também. preparando. O além do Vai preparando. Pituba, que é o que tanto o Ribeiro pede, né? Mas, Alexandre, sabe que justiça seja feita. Pois não. O Renato deu oportunidade para todos os guris que colocaram à disposição dele. Aí que tem uns que são bons e outros são muito ruins. Não, mas isso também é verdade. O Zinho recebeu O todos os Zinho, o Mila, sabe? O Gabriel Silva, que o vai Gabriel voltar Silva, agora, também recebeu. todos ganharam oportunidade. Não é porque é Alguns jovem aproveitam, que outros tem não que jogar, É mas também isso, não é Ribeiro. porque é velho que tem que ficar. Exatamente. Não, mas é isso que às vezes aqui a gente cria um conceito de sempre tem que ter jogador da base no time profissional. Às vezes não tem qualidade para estar ali. Se tem e qualidade, coloca por colocar. se tem qualidade, E aí tu queima o usa. guri. Queima. E aí queima o guri. Frita. Farido, Ferreira é o jogador do quase? O Ferreira é muito mais midiático do que jogador de futebol. O Isso é Ferreira, uma crítica ao Ferreira. depois que deram a 10 para ele, absurdamente, eu não sei qual foi o gênio que criou a 10 para o Ferreira. A 10 é uma camisa que tem que ser reverenciada, preservada, guardada, como a 7 no Grêmio deveria ser aposentada. Deveria ser aposentada e virar também lá uma peça de museu. Agora, o Ferreira é um jogador, sim, do quase. Ele quase deu certo, ele quase emplacou, ele quase foi para a Europa, ele quase se destacou, ele quase virou uma peça-chave no time do Grêmio. O Ferreira, eu não me surpreendo com a informação do Galdino, porque eu pensei que o Galdino iria jogar o Grenal, ia começar o Grenal, e talvez a história tivesse outra com o Galdino, porque o Ferreira começou o Grenal sonolento, com preguiça, e é uma característica do Ferreira. Não estou aqui para liquidar o ser humano, o profissional, não. É o jeito dele, é o estilo dele que não leva ele a lugar nenhum. Então o Ferreira é o quase, sim, é o quase. O Grêmio quer negociar? Sim. Resta saber quem que é o Ferreira. O Ferreira tem um detalhe importante que eu acho que a gente tem que pontuar, porque ele responde duas coisas que a gente está debatendo aqui. A primeira, de fato, ele é o quase, né? O custo-benefício dele é muito ruim. Perfeito. Ele ganha muito e entrega muito pouco. O Grêmio, em dado momento, acreditou nele na Série B do Campeonato Brasileiro, quando deu a camisa 10, aumentou o salário, Eu te renovou digo o mais, contrato. eu acho que todos aqui apostaram no Ferreira. Eu nunca. Todos. O início do Ferreira, Não. do Ferreira, Sempre foi eu me iludi. Muito. Jogador vertical de drible, procurava sempre a área adversária. Me iludi. Descobri Pois que eu tu te engana vou, fácil. Me iludi. eu tenho uma opinião impopular. Só uma coisa antes da sobre tua o Ferreira. opinião popular, Ribeiro. Eu acho que o pareceu Ribeiro... uma crítica. Não, é só para eu pontuar mesmo. Tem uma questão importante sobre o Ferreira que responde sobre o uso da base. Não é toda hora que surge o PP, o Pedro Rocha, o Arthur, o Luan, o Wallace, o próprio Matheus Henrique, o Everton Cebolinha. O Ferreira, ele é o curioso caso desse problema.
todo mundo achou que ele era o PP. Todo mundo achou que ele era o Everton Cebolinha e ele não era. Eu achei. Mas o problema é que eu achei. ele é um jogador mediano, que foi alçado a nível de Ronaldinho. Não. É um absurdo. Não. Eu tô sendo extremamente alto na cadeia alimentar, tá? Um Quando eu falo jogador ali que tinha de Ronaldinho. muita mídia, um jogador que tinha extremamente midiático. É nesse sentido. Mas é disso que o Grêmio pode se fortalecer agora. Eu imagino que o Ferreira ainda tem um cartaz no centro do país em decorrência de tudo Corinthians, isso que Não, vocês mas, estão falando. isso termina olhando os jogos. Não, mas o Corinthians quis ele mesmo assim, na metade do ano. Não, o Corinthians levou o Luan, né? Leva. Mas vocês acham que o Ferreira vai ter dificuldade de se encaixar em Não algum vai. clube na Série Não A? vai. Eu não tenho dúvida, vai Mas se encaixar fácil. Eu vou dizer A uma Série A coisa tem pra Cuiabá. vocês. Não, eu vou... É um clube grande. Não, Eu Série A tem Cuiabá. eu tenho uma opinião impopular sobre o Ferreira. Bora. E tem um pouco a ver com o que o Diogo falou. O Ferreira é de uma geração onde o Grêmio tinha um carimbo dos extremas, né? É isso Falado por ele. Então, quando o Ferreira chega, e olha que o Ferreira, ele sai do nada, né? Porque ele perambulou pelo Aimoré, pelo Cianorte, se não me engano. Teve uma lesão na planta do pé, uma Facite coisa plantar. assim, não conseguia jogar. E ele faz uma Série B onde ele é artilheiro da Série B, não, do Sub-20. O Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Exatamente, e aspirantes. Sabe? E ele fez chover esse Campeonato Brasileiro. E aí chamou a atenção, porque o Grêmio tinha uma linha de sucessória. Como é bom, meu filho. Então tá bem. E aí se acreditou isso. Só que tem uma coisa que também que atrapalhou o Ferreira. Bola. A primeira. Parece uma crítica forte. Mas a primeira. Vocês lembram quando o Arthur surgiu no Grêmio e deu aquele boom? Né? O Grêmio estabeleceu uma linha, não é sucessória, uma linha genética de volantes. Do volante. Matheus Henrique, que é o volante enceradeira. Linha de produção quase. Né? É isso aí, Arthur, enceradeira. Matheus Henrique, Darlan. Só que aí o que aconteceu? O Matheus Henrique foi bem menos que o Arthur, mas ainda assim rendeu frutos. E o Darlan já não deu certo. Não deu certo. Tá, mas era o mesmo jogador. Então o volante do que entrava na base do Grêmio, eu tenho que ser enceradeira, porque era uma linha estabelecida de sucesso. O Ferreira, meio crítico, ao ser comparado por esta linha de Com os Pedro outros Rocha, extremos. Cebolinha e PP, se estabeleceu um parâmetro que ele não tinha como chegar. E esse é o choque. Só que eu vou dizer uma coisa que favorece o Ferreira. Ele teve azar, porque ele não pegou um time bom do Grêmio. Eu vou dar outra linha Mas impopular. daí ninguém é fraco Tu ou pega o insuficiente, Ferreira Tá. e põe no Fluminense. Joga. Joga. Hoje. Pergunta. Tu pega e põe no Corinthians. Joga também. Não, no Corinthians, Tá? no Corinthians não joga. Qualquer um tá jogando no Corinthians. Corinthians não joga. Corinthians ninguém joga. Pergunta. Farido. Diga. Quem entregou menos? Ferreira ou Jean-Pierre? Olha, essa é uma pergunta difícil. Não, eu né? tenho. Desculpa, cara. Não. O Ferreira te deu um campeonato gaúcho. O Jean-Pierre não te deu nada. Mas o Campeonato Gaúcho todo ano o Grêmio ganha o Não, Campeonato mas ele Gaúcho. deu gol da vitória do Grenal, golaço, verdade, inclusive. é verdade. O Jean-Pierre surgiu, esse sim, como um provável Ronaldinho, um provável fora de série. E acabou o Jean-Pierre, teve problema de saúde depois, tomara tenha ficado bom, curado, foi agora para o Canadá, fez lá período de testes, não deu nada. Cara, os dois tu coloca no mesmo pacote, é a mesma coisa. Jean-Pierre e Ferreira. Olha que a expectativa Agora com eu quero dizer Jean-Pierre uma era... coisa. E a gente está falando de dois jogadores da base. Da base. Existiu um clamor para a utilização dos dois, Mas tanto o coisa Jean-Pierre positiva, quanto o Ferreira. O Ferreira tem um outro detalhe que eu queria só dizer o seguinte. O Ferreira tem que definir na vida dele, profissional e pessoal, a quem ele serve. Se é o seu empresário, que eu respeito a maneira que trabalha, que atua, que administra os seus contratados, ou se ele serve ao clube que paga o seu salário. Enquanto ele não definir de que lado ele está, ele vai ter problema. Ribeiro, para ti é fácil essa aí, né? Aqui, ó. Jean-Pierre e o Ferreira. Não, o Ferreira deu mais. Os dois eram muito pouco. Mas o Jean-Pierre, se é verdade que o Ferreira é o quase, o Jean-Pierre foi um sopro. Tem uma coisa importante sobre a possibilidade da série do Ferreira, que é o espaço que ele vai abrir na folha. Né? Ele é um jogador muito bem valorizado. Ele foi valorizado pelo Grêmio, acho que de maneira equivocada, né? Com o aumento salarial que ele recebeu. A gente não pode esquecer da linha do tempo do Ferreira no Grêmio, né? E aí mérito do empresário, né? Conseguiu um contrato dos sonhos para o é que Ferreira. aí- Contrato dos sonhos. É que a gente esquece, eu falo do macro, tá? Não estou falando
nós do programa. A gente esquece que o Ferreira tem esse boom que o Ribeiro falou, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Aí ele vive uma questão da incerteza no Grêmio sobre a renovação de contrato. Ele é abraçado pelo Renato, né? O Renato pede a renovação de contrato dele. E aí depois tem todo aquele imbróglio da justiça. Não vamos esquecer isso, né? O Ferreira botou o Grêmio na justiça. Sendo jogador do Grêmio, ele colocou o Grêmio na justiça. Aí tem a fatídica entrevista coletiva do Filipão, dizendo que ele aparecia pro café, né? Enquanto ele deveria estar lá se recuperando, se tratando. Então, assim, eu acho que essa relação está desgastada há muito tempo. O Grêmio postergou um problema, renovando o contrato, dando a 10 para ele, né? Até acho que a 10 no Grêmio, né? Tudo bem, mas deu a 10 para ele. Era do Jean-Pierre antes, né? Isso. O Grêmio fez o mesmo movimento com o Jean-Pierre, entregou a 10. Jean-Pierre, tá aqui o maior gesto de confiança do clube em ti. Aí tiraram 10. E deram pro Douglas Costa. Tira, entrega pro Douglas Costa, que dá tchauzinho pra torcida e rebaixa o Grêmio. E aí entrega a 10 pro Ferreira, não abraça. Bom, a única coisa que eu acho que, assim, ó, é bom para ele, é bom pro Grêmio. Ele procura um outro rumo, o Grêmio sabe que não vai ganhar muita coisa, porque, como o Lucas bem disse, só tem 35% e abre um espaço, gente. Olha, eu não falo salário de jogador, né? Eu acho que eu respeito o quanto o jogador ganha, eu não falo o valor no ar nunca. Mas vai abrir um espaço muito significativo que vai dar para fazer, assim, ó, contratações dá pra interessantíssimas. Outros Natan, Diogo Barbosa. Já é. Thiago Santos, Já que o Grêmio tem pouco, e tem 35%, porque o Romildo foi cedendo, o presidente Romildo foi cedendo, o empresário foi cedendo. O empresário para o Ferreira é extraordinário. Ele consegue tudo que quer. Espetacular. Eu vou te dizer, Farid, e aí eu não estou sendo irônico nem nada, estou falando muito sério. Eu queria que ele fosse o meu empresário. Estou falando sério. O Pablo é muito bom. Ele é muito bom, porque o Ferreira não é tudo isso de jogador e olha onde o Ferreira já está financeiramente, com tudo que ele tem em mãos. O TT é o jogadoraço, mas o Pablo conseguiu uma carreira maravilhosa para ele. Eu também achei. Mas assim, eu queria mesmo. Só que o fato do Ferreira estar sendo assunto aqui nesse momento, né? O fato dele estar numa possível lista de dispensas mostra a representatividade que o Ferreira teve pro Grêmio, em função de tudo isso. Mas não teve nenhuma. Não. O empresário que lutava por contrato, o jogador que entra na justiça, o Filipão que critica, o Grêmio que dá 10 para ele. Olha como o entorno que envolvia o Ferreira era enorme. Mas e no campo? E no campo, qual foi a entrega? Nada, só que o entorno do Ferreira sempre se falou muito. Por isso que o Ferreira é assunto, não podendo ficar no Grêmio para 2024. Mas e o campo do Ferreira? Mas aí eu tô com o Ribeiro. O Ferreira teve azar também, né? O Ferreira, numa Série B, onde o nível era menor e ele poderia se destacar, teve uma lesão. Poderia, né, ter se destacado mais. E acho que em momentos decisivos do Grêmio, o Ferreira esteve no departamento médico. Por isso que eu tô com o Ribeiro também. Acho que ao sair, né, do Grêmio em 2024, ele não vai ter dificuldade de se encaixar em outro clube grande. Seja Fluminense, seja então Corinthians, aproveita, São Paulo. Claro, que ele só tem 35%, o Grêmio só tem 35%. E coloca numa negociação de troca. Mas eu acho que o Grêmio pode fazer uma troca, disso, um pacote de outros jogadores, como já aconteceu com outros jogadores. Do Fluminense, não desvaloriza o jogador. Não desvaloriza e reforça o Grêmio. Vamos lá, por falar em negócios, por falar em renovação, vamos falar de Internacional aqui no programa. Lucas Dias, voltando da nossa central. Internacional que tem renovações pendentes. Dentre elas, Alan Patrick, o Alampa, Lucas Dias. Pois é, Gamba, essa situação até do Alan Patrick já está um pouco mais encaminhada, tá? Assim como a do volante Gabriel Rufi. É importante a gente destacar que o Inter tem 6 jogadores em reta final de contrato. Tem o Rodrigo Moledo, que ainda está afastado por doping e não deve renovar com o Inter. O Jean Dias também não deve renovar com o Colorado. E o lateral esquerdo, Dalbert, que chegou em meio à temporada e tem um vínculo até o final do ano. E o Inter ainda vai definir o que vai acontecer com esse jogador. Esses 3 atletas já têm uma situação, pelo menos 2, o Moledo e o Jean Dias, que não vão ficar. E o Dalbert ainda é uma incógnita. Agora, Gabriel Mercado deve encaminhar a sua renovação por uma temporada com o Internacional, o zagueiro argentino de 35 anos. Gabriel Rufi está encaminhando a renovação por mais 2 temporadas até dezembro de 2025. E ainda tem o Rômulo, esse o Inter vai ter que adquirir em definitivo e pagar cerca de 3,5 milhões de reais ao Atlético de Minas Gerais, e o Inter deverá fazer isso. Além dessas situações, tem a do Alan Patrick, que o Inter encaminhou a renovação, o contrato que ia até dezembro de 2025, agora irá até dezembro de 2027,
com uma bonificação salarial. Ribeiro Neto, a sua sabedoria sobre essas renovações pendentes no Internacional, essa manutenção de elenco, o Inter pensando a longo prazo, principalmente no que diz respeito ao Alan Patrick, Ribeiro. O Alan Patrick é uma obviedade, qualquer um dos candidatos aprovaria, né? E acho até que nesse caso é um favor que a atual gestão faz, mesmo que não se reeleja, né? Eu só não sei até quando. 27, né? O Alan Patrick tem contrato até o final de 2025 e o Inter está estendendo este vínculo até o fim de 2027. Uma valorização salarial, o Inter confirma que a multa já é alta neste momento, tá? A multa é de 60 milhões de euros e é uma multa padrão. Patrick? O Alan Patrick, se não estou enganado, tem 32? 32 anos. 32, mais 4 anos. 36. Eu não faria até 27, mas tudo bem, garantia, daqui a pouco tu tem que negociar, né? Qual é o valor da multa? 60 milhões de euros. Hoje é uma multa padrão, tá, e na maioria dos contratos. Vai ficar igual, imagina, uma multa padrão, né? 60 milhões de euros. Hoje ele é o principal jogador do Internacional. Provavelmente ano que vem será também, né? Aí é que os anos passam, né? Não sei se em 25, por exemplo, já é diferente. Mas é que então, tem uma coisa... é uma renovação que é muito boa para o Alan Patrick. Tem um detalhe sobre o Alan Patrick só... É de risco. É claro que na cara. Que é um grande jogador e é o grande nome do Inter. O Alan Patrick hoje está entre os principais salários do Internacional. Com certeza, mas faz por merecer esse salário, né? Salvou o Inter e carregou nas costas muitas vezes no primeiro semestre. O grande ponto o Alan Patrick é agenciado pelo André Cury, né? Que dentro dessas renovações de contrato aí tem o Rômulo, por exemplo, tem outros jogadores, né, que devem sair do Inter, que podem vir a chegar. Aí tem pacote. Não é uma crítica, né? Afinal, a gente sabe que o futebol hoje ele é baseado, né, muito nos empresários. O André Cury é um empresário influente no futebol brasileiro, então imagino que essa renovação também faça parte da boa relação do Inter com o staff, né, em especial, valorizando o seu principal jogador, que é o Alan Patrick. E não só a questão de relação, né? Se a gente for pegar e lembrar lá da parte do Edenilson, que também queria sair para o mundo árabe, era o André Cury que estava forçando uma saída. Então, tem que também ter um contexto de bastidor aqui, né? É óbvio que o Inter não vai ficar na mão do empresário como um todo para renovar contrato ou não renovar. Mas o André Cury trouxe o Rocher, por exemplo. Exatamente. Então, esse relacionamento ele também tem que ser conduzido. Uma troca. Não, em algum momento o clube vai ficar com um jogador que o empresário quer dar uma valorizada, e aí vai dar uma oportunidade, mas aí tu vai receber, por exemplo, um Alan Patrick, né, um Rocher. Quem é que vai contestar aqui Rocher e Alan Patrick no Internacional? Tem uma coisa sobre o Alan Patrick. É aquela coisa assim, é um negócio que se paga na relação com o empresário. Não pode ser refém de empresário. Tá? Clube de futebol não pode ser refém de empresário. Mas todos são, Gamba. A maioria é. Todos mas são. tem algum momento, Farid, que tu tem que receber qualidade. Recebendo qualidade, daqui a pouco tu aceita um jogador lá que está começando para dar oportunidade, mesmo que ele não confirme. É a lei do mercado. É que tem empresário que hoje manda em clube. Agora, eu faço uma colocação para vocês todos aqui e para quem está nos acompanhando. Faz tempo que não se tem um troca-troca Grêmio-Inter, né? Muito tempo. Ferreirinha jogaria no Inter? Teria espaço lá? Como titular, hoje não. Mas para grupo, daqui a pouco. Quem do Inter jogaria no Grêmio, Joe, além do Alan Patrick? O Jean Dias está de saída, se tu quiser levar. Não. Eu tô tentando propor alguma coisa séria. Ainda por isso. Vamos estabelecer é loucura. Equilíbrio de tamanho. Quase todo o time do Inter jogaria no Grêmio, cara. Por exemplo, claro, não o Rocher, né? Pelos números eu não traria. Né? Mas, o Bruno não traria. O Bruno, vamos dizer, claro, vice-futebol do Grêmio disse que não trouxe o Rocher por causa dos números. Isso. Cara, o Rocher joga no Grêmio, o Busto joga no Grêmio, Vitão joga no Grêmio, até o Gabriel Mercado joga no Grêmio. Não. A zaga do Inter não joga no Grêmio. Pelo amor de Deus. Os dois zagueiros não jogam. René joga no Grêmio? René joga no Johnny Grêmio. joga no Grêmio? Mas titular e faixa. Tá, mas faz o inverso. Não no lugar do Vila Sante. Não no lugar do Vila Sante. Só um pouquinho. Faz o inverso, Farid. Faz o inverso. Jorobel jogava no Inter? Hoje não. Kahneman não joga no Hoje Inter? não. Não joga no Inter? Hoje não. Kahneman sim. Kahneman joga. Kahneman joga. Não joga, os dois jogam fácil. Não, mas é a mesma... Não. Aqui, ó. Jeromel não joga no Inter, Lucas? Depende do estado físico, mas enfim. Aí é que tá. Mas não é, mas só um pouquinho. No mano a mano do Grenal, vocês disseram que o Vitão era mais que o Jeromel. Não
Eu não disse nada. História do Jeromel é óbvio que é maior que o do Vitão, mas como é que tu vai pegar, por exemplo, e vai dizer que o Jeromel hoje tira o Vitão quando o Jeromel vem de uma lesão, quando o Jeromel fisicamente... A temporada do Vitão foi essa. Ok, mas mesmo assim, como é que tu vai dizer que o Jeromel vai sair do DM e vai botar no... Eu te digo hoje, Jeromel tira o lugar do Vitão. Óbvio. O Jeromel tira o lugar do Vitão. Eu digo para vocês que o Jeromel tira o lugar do Vitão. A gente tá falando... O sonho do Cudê é ter o Jeromel. A gente tá falando do melhor Jeromel, né? Mas o grande ponto é o Jeromel, e neste programa aqui já foi criticado muitas vezes pelo seu Ribeiro Neto aqui também. Ô, meu filho. É verdade. Do custo-benefício, Jeromel. É aquela conversinha de filho. Eu vou te ajudar. E aí, ó, olha pra câmera lá, câmera da verdade. E agora nós vamos ver se aquele papinho que tu falou agora há pouco de não, sem clubismo, porque eu tenho talento pra isso, nós vamos ver agora. Soares ou Valência? Não, Soares. Não, Soares, evidente. Ufa. Não, mas pelo amor de Deus. Mas Mas é por isso. Não, Ribeiro, mas aí que tá. Mas o Lucas tá correto. O melhor Jeromel, ele é superlativo. Tu bota em qualquer Quantos lugar. jogos tem o Jeromel no Campeonato Brasileiro É hoje? sobre isso que eu tô dizendo. 4 jogos hoje. de 30 rodadas? Mas ele tava machucado, rapaz. Mas é Mas por isso. Da temporada tem. Tem 4 três jogos na na temporada. temporada? Mas é por isso que eu tô falando que não. Por isso que eu tô falando que não pode ser titular um cara que tá voltando do departamento médico, tem 3 jogos, pelo amor de Deus. Nós estávamos falando do Ferreirinha. Sabe quantos jogos o Ferreirinha tem na temporada? 90 minutos no Grêmio. Sabe quantos? Estarrecedores 2. 90 minutos. 90 minutos. Mas dois aí é problema jogos o teu, Ferreirinha tem. aí é problema Não, teu. Jeromel e Kahneman jogam em qualquer zaga do Brasil. Não é no Internacional. Internacional eles fardam brincando. É o sonho do Cudê ter o Jeromel, rapaz. O Cudê sonha com o Jeromel. Tanto que por isso que o Valência brincou em cima dele no Grenal. Que brincou. Por isso que é o sonho do Cudê mesmo. Que é Valência. óbvio. Isso que é Valência, rapaz. Mas O é Valência tá justamente de isso, parabéns. cara. O Jeromel é um brilhante jogador, é um extraordinário jogador, joga não muito. tem debate. Talvez esteja na melhor zaga da história do Grêmio, só que é justamente isso, né? Tem vários, tem Ayrton Pavilhão, tem Adilson Batista, tem De Leon, talvez esteja, não sei se está. Mas o Eu grande ponto prefiro é que... a de 95. Adilson e Rivarola? Do que Jeromel e Kahneman. Mas ele tá nessa prateleira. Tá nessa prateleira, é evidente. Alguém pode querer De Leon e o nosso amigo Baidec. A minha zaga do Grêmio é Jeromel e Adilson e Jeromel. Perfeito, o que mostra o Se tu tamanho me do Jeromel, só pergunta, que se tu me hoje... pergunta assim, ó, o Kahneman tira o Vitão. Meu Deus, eu digo agora, sim. E o Sim. mercado também. E o o mercado Jeromel também. tira os dois Mas, também. por exemplo, no nosso mano a mano do Grenal, Kahneman e mercado. É que, por exemplo, assim, ó, quando me perguntaram o mano a mano do Grenal, eu tenho um critério. Eu acho o Jeromel muito mais jogador que o Vitão. Indiscutível. Só que eu não poderia votar pro Grenal em um atleta que tinha 138 minutos. Seria Mas, meu injusto. Deus, então é isso que eu tô Entendeu? falando. Seria injusto. Só que assim, se eu quero fazer uma troca a reveria, assim, um pelo outro, aí é óbvio que eu vou botar o Jeromel. Mas então tu tá Entendeu? concordando comigo. Não, mas aí o debate era a reveria, não era pro Brasileirão, pro Grenal. Não era Entendeu? específico, Não é não era específico É a pro figura, jogo. a figura. É a figura. Isso, O atleta, o Jeromel, em qualquer circunstância vai ser melhor que o Vitão. Tá, então vamos fazer uma troca. O Ferreira pelo Luiz Adriano. Não, tá louco. Eu troco. Não. Eu troco. Tu troca? Eu troco. Ferreirinha pro Luiz Adriano? Eu troco. Você equivale essa troca? Ou... Eu troco. Centroavante. Eu gosto de centroavante. Eu gosto de centroavante. É um faria. pega, hein? Não faria. Não Sendo faria. dirigente de qual clube? Hein? Sendo dirigente Do de Grêmio? qual Do clube? Grêmio. Do Grêmio. Tá, Eu vou te dizer uma Não, troca. e não Eu esquece. vou te fazer uma troca aqui. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas eu vou fazer. Me dá o David. David? Tá no São Paulo? Mas boa aí é que troca. tá. Pode ser uma David boa pro Ferreira? troca. Pode ser uma boa só troca e é trocar melhor problema. pro Grêmio. Troca Melhor pro problema. Grêmio do que pro Inter. Se fosse essa Ferreirinha e David. Não, E mais, eu vou te dar não te uma outra. esquece que o Luiz Adriano tá com 36 É anos. verdade. Não Mas te eu esquece isso mas- também. tu trocaria, tu Não, trocaria. eu trocaria, Tu mas eu vou trocaria. te dar Não, outro que eu vem voltar trocaria, rapaz. Não vem voltar Eu vou te dar outro que eu trocaria. Tá assinado já. O PH pelo Ferreira. Não, mas Tá aí nós vamos cotado. trocando. Deixa o PH aqui. Não, PH não. Deixa eu ir pra nossa central. Lucas Dias. Como é que foi o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, meu caro Lucas Dias? Desastre. Terminou com derrota, viu, Gamba? O Grêmio acabou sendo superado pelo Cruzeiro na final da Copa do Brasil Sub-20 no último final de semana. Pela manhã, 2-0 para a Raposa no Mineirão em jogo único. A gente vai acompanhar agora os gols da partida, porque o Cruzeiro
teve com o Fernando, que é um dos principais destaques da sua base. Aí a gente está acompanhando o primeiro gol, teve ainda um desvio, o goleiro fez a defesa no rebote, esse chutaço, fuzilou no ângulo do goleiro gremista, estava abrindo o marcador, muito apoio do torcedor do Cruzeiro, já que o jogo foi lá em Belo Horizonte. Depois essa arrancada pelo lado direito da equipe do Cruzeiro, passe na entrada da área e aí o Fernando chapou no cantinho do goleiro do Grêmio, 2-0 para o Cruzeiro. E a expectativa de Renato Portaluppi, quem sabe entre o final dessa temporada e a próxima, aproveitar algumas dessas joias que o Grêmio tem dentro do seu sub-20. Vamos lá, voltando para a nossa central, Lucas Dias, o Internacional na Libertadores, Lucas Dias. Classificadas, viu, Gamba? Classificadas as gurias coloradas para semifinais da Copa Libertadores da América. Campanha espetacular, 100% de aproveitamento. E ontem vitória lá na Colômbia por 4-2 contra o Colo-Colo, uma das principais equipes. A gente está vendo aí o primeiro gol da Priscila, que aliás, atacante de 19 anos, fez hat-trick ontem, viu? Hat-trick da Priscila, a gente tá vendo o segundo gol aí, chute forte no ângulo. Depois o Colo-Colo acabou descontando, depois desse rebote, bate-rebate, finalização e um golaço da jogadora chilena. Depois a Isa Haas, aliás, a Priscila faz mais um de cabeça. E ainda tem essa jogadaça aí da Belém Aquino, 2 canetas, o toque pro meio da área, a bola bate no travessão e no rebote a Priscila faz o terceiro dela, o quarto do Inter ali, a cobra estava morta, teve ainda um gol do Colo-Colo, mas terminou 4-2 para as gurias coloradas, classificação assegurada para a semifinal. Falamos há pouco aqui no programa sobre Alan Patrick, né, que vai estender o seu contrato com o Internacional até 2027. E o Alan Patrick participou do assado com o nosso amigo Duda Garbi, vai ao ar hoje às 19 horas. E o Duda já disponibilizou para a gente um trecho desse papo com o Alan Patrick. Que trecho é esse, Lucas Dias? Viu, Gamba? Porque o Alan Patrick, inegavelmente, foi um dos nomes do Clássico Grenal 440 do último final de semana no Estádio Beira-Rio, marcou gol, deu assistência, mas tem uma participação no gol de Luizito Soares. E o Alan Patrick falou sobre esse gol. O jogo terminou tenso, né? Sim. Poderia ter sido mais tranquilo, claro, teve os 2 gols ali, o segundo, que foi até no momento ali da barreira, a bola acabou passando, inclusive eu que estava ali, acabei... Ah, é tu que estava na barreira, aquela... Porque realmente a barreira abre e o Rocher não tem a reação. Ela passa no meio. Porque, bom, isso não... Tu Cara, simplesmente pulou. Eu pulei, mas foi uma percepção minha, assim, né, do lance na hora, mas eu errei, né, e... Não chega a ser um erro, cara. Tipo, tu pula, só que tem um leve espaço também, a qualidade do cara já acertar ali. Às vezes tem treinador que até treina a barreira, sabe? Não, e é importante, né? Treinar a barreira, que fique claro, é importante. Mas é interessante o gesto do Alan Patrick reconhecendo o seu erro, que foi claro, meu caro Lucas Colar. Foi humilde o Alan Patrick, né? Nem precisava ter feito isso, né? Decidiu o Grenal, tá bom, tá perdoado. Tá perdoado. Perdido, tu estava aqui, né? Mas ele deu show, Ribeiro. Empatado. O Alan Patrick para o Inter foi o que é o Ribeiro Neto para os donos da bola. Ele deu show, deu aula e foi o maestro do time. Então, e agora ele te desarma, que tu não tem como dar uma porradinha nele, Ribeiro. Pai e filho se abraçando nesse momento. Então, o Alan Patrick falhou, faz parte, né? Acontece, mas compensou de outras formas, né? Dentro do campo. E segue sendo uma peça fundamental do Inter aí para essa arrancada de 12 jogos. Sabe que falar em barreira que abre, mexe muito com o Farid. Não fui eu, hein? Mexe muito com o Farid. Não, é que... mexe. Não fui eu. Eu me lembrei Lucas Barros. O Lucas Barros, aquele infeliz que foi se virar para ver o gol do Cristiano Ronaldo. É burro! Tem que ser muito burro, né? E o Lucas Colar, que tão feliz com o Alan Patrick, continua sem título, só para não esquecer. Só uma lembrança. Não ganhou nenhum título. Uma lembrança sobre o debate que a gente estava fazendo do Alan Patrick anteriormente, né, da renovação do contrato dele. É aquela coisa, né? É muito difícil tu dizer para o torcedor, de maneira geral, o Alan Patrick já tem um contrato extenso, já é longo. Só que aí tu pega a temporada que ele fez, um dos principais jogadores da América, né? A gente falou aqui várias vezes que ele poderia ser, né, um dos jogadores principais da América e dizer para o torcedor assim, não, ele já tem contrato, tá tranquilo, não vamos fazer mais nada. Sabe? É muito difícil isso. Então eu entendo o movimento do Inter também em fazer isso. Acho que, como o Colar bem disse... Pode ser uma jogada política também? Não, acho que não. Ele já tem contrato extenso. Tu não tem motivo para renovar o contrato dele, a não ser o simples fato de que ele é um dos principais jogadores da América hoje, sabe? Então tu tem que tomar essa atitude também.
porque senão tu fica mal com quem te apoiou a temporada inteira, né? Rapaziada, negócio é o seguinte, intervalo comercial aqui nos Donos da Bola, no YouTube, vocês ficam com ele que simplesmente, como é que eu vou dizer para vocês de uma maneira que possa ser pública? Causou uma boa expressão, o safadinho Lucas Dias que causou no show do Luan Santana no Beira-Rio, a gente já volta. Assim estaremos eu e Alexandre Ernst na Bahia a partir de amanhã. Capoeira, vamos fazer capoeira, não tem migué. Estaremos amanhã na Bahia, eu e Alexandre Ernst. Isso não é verdade, porque inclusive trago uma informação de bastidor aqui. Lucas Colar completamente embriagado, uma situação lamentável no Beira-Rio no final de semana, assistindo o Lua City. Olha, cara, lamentável o que eu vi, tá? Lamentável, mas vamos pro nosso intervalo. Vai lá. Quem é que tá lá? Quero dizer que o senhor faz um grande trabalho, não sabia que o senhor trabalhava com fake news, Lucas Dias. Fake news. E eu tenho provas. Curtimos. Tava muito bom o Lua City. Eu que não sou muito adepto do sertanejo, teve João Gomes, Jorge Mateus, teve uma galera lá e tal. O nosso querido Little Bird até queria saber hoje mais cedo qual era a line-up do evento, mas tava bom. Vamos lá. Daniel Maciel, Meteoro Lucas Dias. Velho, isso aí. Quem mandou aqui? Não, o Daniel de Campos Barbosa. Ô Júlio, olha essa aqui. Lucas, manda um salve pra minha professora de inglês, a Paula Trace. Boa essa. Inspirado, não tinha escutado essa. Manda um beijo pra ela então, viu? É Paula Trace. Entendeu? Rudimar Pisque, frango à milanesa, Lucas, o rango. Hoje eu comi mais cedo, posso trazer em primeira mão. Carne de gado, tá boa. Arroz e feijão novinho, bom, tá? Salada, tem alface americana com molhinho ali, legal. O que a gente tem ainda? Tem uma saladinha ali de cebola com pimentão e tomate, que tá boa também, tá? Muito boa. Hoje tá bom, pra quem vai aqui no nosso querido restaurante da Bandeirantes. Quem mandou aqui? Lobisomem Colorado. Lucas, ainda tá com marcas de tapa na cara? Não, velho. Que isso? Não faz assim. Mandar um beijo pro Juliano Stradolini, que hoje vai cortar meu cabelo e que vai ser papai. Papai do ano, tá na audiência todos os dias aqui no Donos. Papai do ano é o Pedro Oliveira e o Juliano Stradolini, que também vai ser pai. Quem mandou aqui? Diogo Machado, salve! Paulo Augusto. Ele tinha perguntado com quem é que eu ia dormir em Salvador, se era com o Ernst, com o TJ ou com o Jairo Vink. Cara, companheiro de quarto mais tranquilo, Alexandre Ernst. Mais tranquilão, é de boa. TJ é odor, é ali bomba o tempo todo. Jairo Vink é das saídas, né? Do nada, olhei pro lado, o Jairo saiu do hotel, do nada. É mais ou menos por aí. Então eu escolho o Ernesto. Eu vou de Ernesto. Daniel de Campos Barbosa, grande Lucas, abraço, irmão, é o Inter, um abraço. Gamba é Colorado, mandou nosso querido Colar Repórter, que estava na nossa audiência via YouTube, e o pessoal que tá arrastando junto com o Jefferson, né? Nosso Jefferson, esse é safadinho. Ele foi lá, entregou o time do Gamba, não tá nem aí. Salve São Cepé, um abraço pro pessoal de São Cepé. Último, não posso ler o último. Resultado final da nossa enquete no programa de hoje, nossa enquete para pôquer, que perguntou para a torcida do Grêmio: Renato deve permanecer em 2024? Tô curioso, vamos lá. 52% sim, 48% não, é empate técnico, hein? É empate técnico dividindo a torcida do Grêmio, sempre lembrando que... Tem voto da torcida do Inter também. Tem parte também, da torcida do Inter que participa da enquete também, mas nós temos um empate técnico nessa enquete sobre Renato. Quero dizer para vocês que eu imaginava que teríamos uma maioria ampla a favor da permanência de Renato. Não foi o que aconteceu aqui na nossa enquete, né? Isso é o reflexo do Grenal, né? Isso é claro que é o reflexo do Grenal. Até o torcedor do Inter que está votando a favor do sim. Claro. Justamente por não deixa aí, porque eu continuo ganhando do Renato. Será? Vamos lá, gente. Donos da Bola, na Band, vai ficando por aqui. E na Rádio Bandeirantes, vocês ficam com o apito final e a apresentação de Luiz Henrique Benfica. Aqui na Band está voltando ele, que causou em São Paulo, né, um furacão em São Paulo. A Avenida Paulista jamais será a mesma depois da passagem de Alexandre Mota por suas microférias
lá em São Paulo. Tudo bem, Mota? Bom retorno, meu amigo. Tudo em ordem. Mas como é que você sabe que eu passei pela Avenida Paulista, hein? Eu fico te stalkeando no Instagram. Por aquela postagem do metrô, né? Essa Estação Trianon MASP, provavelmente, né? Essa é a que eu posso falar. É verdade, mas ó, eu quero utilizar esse momento para agradecer e parabenizar, como sempre, esse cara competente, um comunicador nato e que comandou muito bem aí durante as minhas microférias o Boa Tarde Rio Grande. Ribeiro, sou teu fã, como diz Farid Germano Filho, reverência, reverência, reverência. Bondade sua. Nós estávamos com saudades, pode ter certeza disso. Tá? E eu com saudade de vocês também. Pessoal lá da Band São Paulo lá mandou um abraço e o pessoal está acompanhando a audiência dos donos da bola e eu só tenho uma coisa a falar para vocês, hein? Tá bom demais a audiência, hein? Tá bom demais. Eu ouvi da chefia lá de São Paulo. Quente, hein? Né? Primeiríssima, não sei nem se eu vou levar um puxão de orelha depois do nosso querido Luiz Eduardo Rezende, mas o pessoal da chefia lá de São Paulo está acompanhando aí a audiência e está todo mundo muito satisfeito. Coisa linda, Motinha. Depois eu vou te pagar um café por essa informação privilegiada que só compartilhou com a gente aqui, com mais ninguém, né? Não, mas ó, é verdade que eu estou falando, viu? E eu ouvi de mais de 2 pessoas lá de São Paulo, lá da redação, né? E o pessoal está muito satisfeito com essa nova formação, donos da bola bombando, né? Com essa reoxigenação no programa que para o pessoal lá de São Paulo foi extremamente positiva. Parabéns, viu, Guris? Valeu, Mota. Brigadão, de verdade. Ótimo programa, tamo junto, bom retorno. Farid vai pagar todas as tuas jantas durante essa semana. Vai no homem que ele tá com muito. E eu sei o endereço, hein? Pode ir, né? Tá vou bater muito. Lá na porta, lá no apartamento lá. Vou lá, eu sei muito bem onde ele mora. A casa é sua. Vai que é quente. Obrigado, Faridão. Valeu, Gambá. Beijo. Dá um beijo no Luquinhas, hein? Boa, tá voando. Ele, Gaelzinho, rapaz. Coleguinhas de escola. Pobre da prof. Prof. Duda. Ô, meu patrão. Prof. Duda. Prof. Duda é a prof dos nossos filhos. Viu só? Foram elogiar o Ribeiro, ele meteu aqui um... Mas o que aconteceu? Agora que eu vi que o Ribeiro sumiu, o Ribeiro lá, gente. Onde ele foi parar, o Ribeiro Neto? Vamos lá. É isso aí. Valeu, Mota. Valeu, Gambá. Beijão, um abraço pra vocês, viu? Boa semana pra todos. Tamo junto.